segundo o qual a propriedade produtiva, deputado Lupion, é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. Ou seja, o projeto está reforçando o que já está previsto na Constituição e na própria lei, mas por mais que pareça uma distopia utilizar-se de um projeto de lei para que se cumpra o mandamento constitucional, a medida faz-se necessária diante da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade ADI 3865. Isso porque, apesar da clareza da norma constitucional, senhor presidente, o Supremo decidiu pelo seu oposto, reconhecendo a possibilidade de desapropriação da propriedade que produz. Aliás, cada vez mais a Corte, que se diz constitucional e deveria ser, vem usurpando a competência do Congresso em desrespeito não só àqueles que atualmente ocupam as 594 cadeiras parlamentares, mas também em desrespeito àqueles que em 1988 construíram a nossa Carta Política Maior. Nesse contexto, em primeiro lugar, a aprovação das proposições são uma forma de restituir e reforçar o texto constitucional e fazer valer a força dos representantes eleitos. Vale destacar que, como bem pontua a chamada teoria dos diálogos constitucionais, não cabe ao judiciário o monopólio da interpretação constitucional. De fato, caso convertêssemos o papel de guardião no de monopolizador da última palavra, a supremacia da Constituição se transmutaria em supremacia dos ministros, culminando em uma concepção equivocada da jurisdição constitucional. No mérito, as proposições são pertinentes e benéficas ao país. Por certo, a quantidade de terras no Brasil viabiliza a realização de uma reforma agrária que não necessite da desapropriação de áreas produtivas. Vale observar que, segundo dados oficiais do INCRA, o Programa de Reforma Agrária, PNRA, já incorporou cerca de 88 milhões de hectares de terra. Sob outro ângulo, toda a área do plantio do país tem em torno de 80 milhões de hectares, 8 milhões de hectares a menos do que a área destinada à reforma agrária. Ou seja, existe mais área no PNRA, deputado Alceu, do que o espaço ocupado por todo o plantio agrícola no Brasil. Por outro lado, mesmo com um programa de reforma agrária desse porte, o INCRA não possui dados oficiais sistematizados sobre eficiência e produção nessas áreas. Não sem razão, o Tribunal de Contas da União chegou a apontar indícios de irregularidades, deputado Zucco, Vossa Excelência conduziu a CPI do MST, em cerca de 578 mil lotes. Alguns desses indícios de irregularidades, é verdade, não se verificaram na prática, mas os números exorbitantes indicam que, antes de novas desapropriações, é preciso promover a devida ocupação e produção em toda a área distribuída pelo Programa de Reforma Agrária. A produtividade, caro presidente da FPA, deputado Lupion, a produtividade gera emprego, renda e alimentos. Quando o proprietário de uma área descumpre alguma regra, é claro, deve sofrer devidas sanções. No entanto, a ninguém interessa que a produtividade seja interrompida, tendo em vista os benefícios que gera. Diante do exposto, senhor presidente, é preciso que o parlamento atue em prol da segurança jurídica, fazendo valer as regras do jogo, que não podem ser alteradas de acordo com os ventos que sopram no judiciário. Assim, por ser medida justa, constitucional e benéfica ao país, além de elogiar e parabenizar o autor, deputado Rodolfo Nogueira, somos pela aprovação das proposições na forma do substitutivo e peço a Vossa Excelência, senhor presidente, a dispensar a leitura do substitutivo por economia de tempo. Estão todos os textos já lidos e também o próprio substitutivo no sistema da Câmara dos Deputados e, em particular, da Comissão de Agricultura. Este é o relatório, senhor presidente, sala da comissão, neste dia 20 de dezembro de 2023, assino como relator, deputado Marcel Van Hatten.